Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão com Albertina Dalla. Boa tarde, jovem, boa tarde, amigo, boa tarde, amiga, boa tarde para si, nosso querido e estimado ouvinte que está agora sintonizado a 93.9 em FM. Bem-vindo ao programa Mais Conexão, é um prazer saber que você está sintonizado a nós, está na Sintonia da Esperança e hoje vamos falar sobre mais uma temática importante, mas antes eu gostava de lembrar que o meu nome é Albertina Dalla e eu tenho estado consigo de segunda a sexta-feira para falarmos sobre várias temáticas importantes que têm afetado a sociedade jovem. Aliás, este é um programa que foi projetado, foi pensado especialmente para você que é jovem e gosta de aprender, gosta de falar sobre vários assuntos sociais, assuntos que têm que ver também com a vida espiritual, vida acadêmica, vida profissional e não só. Todas as temáticas de forma importante você vai ouvir aqui no programa Mais Conexão, por isso já pode também convidar os seus amigos a estarmos todos conectados a 93.9 em FM e saiba que além de ouvir-nos em FM, é possível também ouvir-nos pelo nosso site que é o www.radioadventos.ao e você também pode seguir as nossas redes sociais porque a Rádio Adventos também está nas plataformas digitais. Vai até o nosso Facebook, vai também para o nosso YouTube Rádio Adventos e saiba tudo o que acontece nesta casa de rádio. Você também pode solicitar estudos bíblicos aqui na Rádio Adventos, escrevendo para o 923 89 2177. É para o 923 89 69 63. Este é o terminal telefónico onde você pode solicitar estudos bíblicos e poderá ser um potencial estudante da Bíblia com a equipa da Rádio Adventos. E hoje é mais um dia de um tema de extrema importância para nos ajudar a compreender esta temática. Está aqui conosco o nosso querido irmão Osvaldo Gonga. Ele é sociólogo e antropólogo. Vai nos ajudar a compreender esta temática e eu gostava de saudar para que vocês possam também ouvir a voz dele, né? Boa tarde, irmão Osvaldo, e seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, irmã Albertina, boa tarde aos irmãos, aos jovens que nos estão ouvindo neste momento. Muito bem, penso que as saudações foram muito bem recebidas porque os nossos jovens estão sempre presentes aqui para poder aprender e saber mais sobre vários assuntos que nós diariamente pensamos e colocamos aqui como assunto da mesa. Hoje vamos falar sobre os desafios das relações humanas na era digital. Como sabem, atualmente muitas relações humanas, quer as relações interpessoais e não só, têm perdido o seu valor, senão mesmo já não têm aquele peso por conta do mundo digital ou das plataformas digitais, porque as pessoas estão mais no mundo digital do que no mundo físico. Mas há quem diga também que é muito importante, além de estarmos aí no digital, compreendermos a importância de estarmos no físico, falarmos com os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos de forma física para que possamos manter as nossas relações seguras. Mas ainda assim, os desafios que as relações humanas têm enfrentado são variadas por conta da era digital e o nosso irmão Osvaldo, que é sociólogo, vai ajudar-nos a compreender mais sobre esta temática. Desafios das relações humanas na era digital. Antes mesmo da era digital, será que já havia alguns desafios que hoje só proliferaram? Conta-nos lá. Muito bem. Bom, se nós repararmos o mundo em que vivemos hoje, existe essa questão que a irmã Albertina levanta, a interdependência. E esta interdependência vai se intensificando cada vez mais entre as pessoas. Por mais que exista uma distância, uma separação de milhares de quilómetros entre uma pessoa e outra, mas existe essa relação por via das tecnologias da informação. Bom,
E prova disso, por exemplo, se a irmã Albertina entrar num supermercado, vai perceber que muito que está dentro deste supermercado não foi produzido no nosso país. Isso demonstra claramente que você tem uma produção alimentar do país A, do país B. É só ler o rótulo que vai perceber que está em vários idiomas. Isto é uma prova clara daquilo que os sociólogos chamam de globalização. Nós vivemos numa era global e a globalização é caracterizada pela interdependência. Mas o mundo nem sempre foi assim. Se voltarmos um pouco ao tempo, há um conjunto de fatores que levaram a toda essa era digital que conhecemos hoje. Primeiro, e essas mudanças eu queria talvez me ater naquelas que ocorreram nos últimos 40 a 50 anos, lá nos anos 80, nos anos 90. Primeiro, há aqui os fatores políticos, a fragmentação, a queda, a desestruturação, o desaparecimento da União Soviética, por exemplo. Esta sua fragmentação vai fazer com que muitos países que eram da União Soviética passam agora a dar uma certa abertura a integrar-se na comunidade internacional, por um lado. Por outro, o surgimento de de alguns organismos internacionais também aproximam os povos. Agora nós temos uma ONU, portanto, que vai trabalhar nessa relação entre as nações. Nós temos até, portanto, organizações bem regionais, uma própria OMS, que vai tentar criar uma política unitária entre as nações no que diz respeito à questão de saúde. Então, o que nós começamos a ver é que caminhos estavam sendo preparados para a era que vivemos hoje. Mas o que vai moldar mesmo e vai levar ao mundo que temos hoje é o fluxo da informação. Com o surgimento das tecnologias da informação, nomeadamente a internet, não é? A televisão, os meios de comunicação e de informação. De informação em massa. O fluxo da informação, digamos, vai aumentar. Daí que nós temos diariamente uma informação que está sendo passada, vamos supor, a partir dos Estados Unidos da América, por via da internet, nós recebemos informações sobre o que está a acontecer em várias partes do mundo. Esta é a nova era que vivemos. É a era da informação. É uma era caracterizada pela interdependência entre as pessoas, onde quem está do outro lado do mundo pode ter contato com quem está desse lado do mundo por via das tecnologias da informação. Entretanto, antes dessa era, o mundo não era bem assim. Há um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, é um sociólogo polonês, tratou precisamente do mundo antes dos anos 60. Ele usa o termo modernidade sólida para dizer o seguinte: antes de toda essa era digital, as relações humanas eram caracterizadas pela algo sólido. Portanto, as relações humanas eram caracterizadas por serem mais fortes e mais duradouras, porque eram relações solidamente estabelecidas. Valorizava-se essa unidade familiar, valorizava-se o estar todo mundo à mesa, juntos, na hora de jantar, valorizava-se as sentadas familiares, valorizava-se a religião, os aspectos que, portanto, nos regem. Mas nós entramos numa nova era, que Bauman chama de modernidade líquida, onde as relações depois de sólida, são muito frágeis. Pois é. É verdade. Agora estamos numa modernidade líquida. Onde as relações são extremamente frágeis. As relações são frágeis e elas são fluídas. E porquê que são fluídas? Porquê? Porque hoje as pessoas, portanto, nós achamos, e passa essa falsa ideia de que as tecnologias nos aproximaram, quando, por outro lado, elas nos colocaram cada vez mais distante. A pessoa conversa com quem está no Brasil, mas nem sabe quem é o vizinho dele que está aí. Ou seja, ele nem conhece o vizinho dele. E o mais grave, ele está lá com o telemóvel a ter contato com quem está no outro lado do oceano, mas ele nem sequer está a reparar que a sua esposa, que o seu amigo está à volta de si. Ou seja, de um lado, as tecnologias da informação, eles trouxeram toda uma gama de benefícios para o mundo, mas do outro lado também
eles afetaram, transformaram aquilo que se entendia como relações interpessoais. Como relações interpessoais e acabaram dando um tipo de relacionamentos muito frágil, tal como falou aqui também. Mas há uma questão muito importante, tal como o irmão Osvaldo falou, que dentro de tudo isso está também a desenvoltura das tecnologias, né? A rede de telecomunicação, informação, mas dentro deste pacote também tem a desinformação. Onde tem informação, há também desinformações ou inverdades, né? Relativamente a tudo e mais a alguma coisa. Mas eu gostava mesmo de saber, se falarmos sobre os desafios que as relações humanas têm enfrentado na era digital, esses desafios são físicos? Será que podem, se calhar, trazer algum problema físico para o tio, para a tia, para o irmão, para a irmã? Quando nós afastamos de pessoas próximas, podemos falar também dos nossos parentes e acabamos nos relacionando mais de forma física com pessoas que estão do outro lado, se calhar fora da Angola ou dentro da Angola, mas ainda assim não coabitam no mesmo espaço que nós. Bom, eu mais uma vez permita-me recorrer a Bauman. Mas acho que hoje vou recorrer muito a Bauman. A Bauman. Ele falou muito sobre isso, né? Porque Bauman é daqueles sociólogos que de fato discutiu bastante os efeitos dessa era digital nas relações humanas. Ele trabalha muito sobre a questão das relações humanas. Há vários teóricos, vários sociólogos que discutiram a questão da globalização, Saskia Sassen, Anton Giddens, mas fundamentalmente eu aprecio, assim, de forma só um pouquinho apaixonado na maneira como se aborda essa questão, como Bauman trata esse assunto. E Bauman, quando fala de relações fluídas, ele está a falar da fragilidade com que se tornaram as relações. Ele diz que a semelhança do que acontece na internet, hoje as pessoas constroem relações por via de conexões. E o que é uma conexão, irmão Bertina? É que a gente está, a conexão, olha, o sinal está lá, mas pode cair. Pode cair, certo. E hoje as pessoas estão construindo uma relação fluida, onde eu... Mas essas vias de conexões que se refere são conexões online, certo? Ele não fala só... Ele traz esse ele conceito... não fala só sobre conexões digitais. Ele traz esse conceito das conexões digitais para a forma como isso influencia na forma nas como as pessoas se conectam físicas. Fisicamente. Boa. Ou seja, assim como nós temos as conexões via online, esse mundo digital começa a alterar a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas. Assim como nas redes sociais, eu tenho hoje um amigo e já corta a relação, é uma coisa rápida. Hoje as pessoas constroem isso. Aliás, uma coisa, permita-me abrir aqui o parênteses, Bauman, por exemplo, fala sobre o chamado amor líquido. O que seria amor líquido na perspectiva dela? Hoje as pessoas... Mas hoje antigamente, na tal modernidade sólida, as pessoas iam em busca de um relacionamento sólido, duradouro. Hoje não, as pessoas querem algo rápido, que está com alguém e pronto, é uma coisa passageira e vai aí. Ou seja, as pessoas não imaginam o impacto que as tecnologias vão dando e vão causando sobre as relações humanas. Então sim, há vários efeitos. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que as tecnologias da informação trouxeram grandes benefícios ao mundo. E uma delas é a facilidade que temos hoje de conversar com um parente, com um amigo e não só. Mas essa vantagem, as tecnologias, as redes sociais, o digital, ela só tem de reforçar as relações humanas, ela não pode substituir. Mas só reforçar Deve é melhor. Reforçar, ou seja, eu não posso deixar de me relacionar pessoalmente, fisicamente com as pessoas e substituí-la por relacionamentos que são fúteis. Por quê? Primeiro, a chamada identidade visual. Quando alguém publica alguma coisa numa rede social, faz uma postagem, uma foto e não só, nós temos que reconhecer que nem sempre essa ideia que ele está a passar lá, acordou, está no sítio tal, ou pensa nem sobre sempre é real. Então, as relações que são construídas em online, elas acabam nem sempre por serem muito profundas. Eu posso não conhecer verdadeiramente quem está do outro lado, porque ele pode estar a publicar e passar uma ideia
que não é dele. Que não é dele. Olha, ainda bem que falou sobre essa questão de as relações que são criadas, né, na via online não são muito profundas, mas vamos falar de pessoas, né, que criaram assim amizades por meio das plataformas digitais e são extremamente amigos ou amigas. O que é que se pode dizer? Não é profunda, é superficial, não é realmente verdadeiro, porque dá-se a perceber, ou melhor, entende-se que o que eles estão a viver é realmente verdadeiro. As pessoas dizem assim, olha, por mais que essa amizade, né, nasceu no mundo digital, mas ainda assim eu acho que é verdadeira. Bom, eu prefiro aqui não questionar a sinceridade do sentimento das pessoas, mas o que precisamos aqui chamar a atenção e aconselhar é que de fato essas relações elas não são suficientemente solidificadas. Existem aspectos da relação, e acho que os psicólogos trataram muito sobre a teoria da afetividade do amor. Sim. O amor se constrói de forma efetiva por via, digamos, da conexão, por via do contato pessoal, por via da atenção, por via deste contato que existe. Ela se agora efetiva. Estou a aumentar. Ela se efetiva. Daí que ao construir um relacionamento com alguém que está distante, não é de fato seguro. Eu não tenho, refiro-me, alguém, pronto, fez lá uma publicação, eu gostei da maneira como tal e vamos construir isso. Eu preciso ter toda uma segurança do mundo para ter a certeza, sim, aquilo que é a identidade que ele propaga, a identidade visual dele, corresponde com o que efetivamente a pessoa é. Daí que prova disso, e falou há pouco, nós temos hoje o fenómeno dos perfis falsos. Nós temos hoje o fenómeno de pessoas que se fazem passar por A. Nós temos hoje o crescente, portanto, a proliferação dos raptos e de todo um conjunto de problemas que existe a nível das redes sociais. O mais sensato é, como disse, é que essas redes devem, a tecnologia deve fortificar, deve enfatizar uma relação que já existe. Uma relação que já existe. Mas isso também nós estamos aqui a, se calhar, deixar de lado as pessoas que possivelmente podem criar, né, uma amizade ou uma relação com pessoas no mundo virtual, mas que podem depois levar para o mundo físico. Exato. E isto não retira essa possibilidade. É verdade. É possível, sim. Muitas relações e casamentos foram produtos de amizades que foram construídos por esta via, mas que depois se consumaram através, digamos, de marcação de encontro. É preciso que as pessoas se encontram para saber efetivamente quem são e se aquilo que ele fala corresponde efetivamente com o que é de fato na vida real. Sim, mas o que estamos aqui a afirmar de forma veemente é assumir compromisso com alguém que, portanto, a relação se limita, se reduz apenas a esse contato que temos via online. Via online, muito bem. Irmão Osvaldo, acha que nos dias atuais, ou para a era digital que nós estamos nos dias atuais a viver, a comunicação foi revolucionada dentro das relações humanas? Sim, de facto, a maneira como hoje nos comunicamos, ela foi modificada portanto, com a extensão e crescimento dessa era, da era digital. Digital. Não vou querer, né, tirar aqui o fio. Falou sobre a questão do como é que é? Bauman, certo. Ele falou sobre relações sólidas, onde disse que valorizava-se muito estar em comunidade, comer à volta da mesa, assim, entre famílias e tudo mais. E que nos dias anteriores também tinha-se um certo tabu em relação a tratamento de alguns assuntos. E nos dias atuais parece que está mais aberto. As pessoas estão mais livres em falar sobre tudo e mais alguma coisa. Principalmente com os pais, né? Pois. Mas aqui agora levanta-nos uma outra questão extremamente importante. Aqui vou, se calhar, deixar um pouquinho o Bauman de lado e pegar um outro sociólogo, Beck. É um nome assim simples. Beck. Beck, ele é conhecido na sociologia como aquele que tratou
a questão, ele sistematizou a chamada teoria da sociedade de risco. Ele fala sobre os efeitos da globalização, de toda essa era digital, como pode perigar ou pôr em risco determinadas sociedades. E uma das questões é precisamente essa. Por que hoje as pessoas tornaram-se abertas até demais? Certo. Abertas o que é que até aconteceu? Demais. Pois, isso resulta naturalmente por via do contato que vamos tendo com outras comunidades. Ou seja, certo, a sociabilização. A ideia da globalização é precisamente essa. A era digital torna as pessoas numa aldeia global. Ela aproxima as pessoas, de tal maneira que eu sei o que está acontecendo no Brasil em tempo real, agora, por via das tecnologias da informação. Só que esse meu acesso a essa informação vai alterar na maneira como eu passo a me ver e como passo a ver os outros. Por quê? Eu vou observar, afinal, que lá em Portugal as crianças conversam deste e daquele jeito com os pais. Eu vou observar, afinal, que é normal dizer olá Pedro ao pai. Ao pai, certo. Eu vou começar a observar que lá se faz isso. Então vai acontecer um fenómeno que a antropologia chama-se difusão cultural. Um aspecto de uma cultura vai difundir-se e vai chegar sobre a minha. Cultura. E quando ele chega sobre a minha, vai gerar um outro fenómeno, a aculturação. Ou seja, ele molda a minha cultura. Eu passo a tomar novos comportamentos. E é isso que o Beck está a dizer. A globalização, a era digital, um dos grandes perigos dele é pôr em risco as sociedades, de tal maneira que uma sociedade pode adotar um costume que não tem nada a ver com os seus hábitos, não tem nada a ver com os seus valores, não tem nada a ver com os seus costumes, mas já que, devido ao contato que tem com outra, ele adota e belisca essa comunidade, belisca essa sociedade. Vou dar um exemplo. Nós, os africanos e os angolanos em particular, e como cristãos também, que somos, nós temos orientações claras na Bíblia relativamente à questão da homossexualidade, por exemplo. Entretanto, a revolução sexual que marcou os Estados Unidos da América nos anos 60 tornou a sociedade americana um pouquinho mais aberta em relação a esses assuntos. Só que essas questões vêm até o nosso país. É verdade. E isso começa a alterar o comportamento dos angolanos. Então vamos ver casos de homossexualidade dali. Na família do tio. Pois, o que é que vai começar a acontecer? Essa questão começa a pôr em risco a nossa sociedade. O que é uma sociedade em risco? Para Beck, é quando um aspecto anômalo, estranho, entra nessa sociedade, mas que altera todos os valores, todos os preceitos que, portanto, se defende. Por esta razão, sim. Então, o que se justifica para Beck, essa certa suposta abertura que hoje se dá, resulta mesmo por causa do contato que existe entre os povos. Um dá, outro recebe, E isso pode pôr em risco uma outra sociedade. Com certeza, é como está a colocar em risco várias sociedades, né? E Angola não é exceção. A nossa sociedade não é exceção. Além de falarmos sobre as consequências, né, ou os riscos que essa era digital pode acarretar para as relações humanas, eu penso que também tem o seu lado bom, né? Tem. Quais são esses benefícios que a era digital pode beneficiar para as relações humanas? Bom, primeiro é que esta era digital, uma das coisas que a gente está aqui a falar, nós não saberíamos, por exemplo, o que está a acontecer no Brasil se efetivamente não tivéssemos acesso às tecnologias da informação. Eu mesmo nem sequer estaria a falar aqui. É verdade. Por esta via, se, portanto, não tivéssemos isso. O Evangelho, graças a Deus, tem chegado em várias partes por esta via. A Rádio Advento é, portanto, uma evidência clara de um benefício das tecnologias. Porque, portanto, a rádio é um mecanismo de difusão da informação. Portanto, tudo isso são vantagens. Nesta era digital, com o surgimento das tecnologias da informação e da comunicação, houve um aproximar das pessoas, houve, digamos, um aproximar das sociedades.
houve, digamos, o crescimento e a ascensão de instrumentos, de máquinas que nos possibilitam